Louvamos a Deus pela adoração maravilhosa da nossa igreja, não é verdade? Louvamos a Deus pelos meninos do louvor, pelos homens agora, pelas irmãs, que tem o grupo delas também. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, que verdadeiramente nós possamos estar com esse grupo, não é? Imbuído sempre com o desejo de adorar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor busca o quê? Adoradores. E que você seja um deles também. Aí, talvez você não esteja aqui, mas você está participando desse culto que o Senhor Jesus está recebendo da nossa vida. Amém? Vamos à palavra de Deus nesse momento. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor nessa noite. Na carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso número 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 16. Capítulo 4, verso 16. Um versículo apenas para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Amém? Vamos orar nessa noite. Glorioso Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui diante deste auditório, diante desta igreja. Senhor, vem ministrar aos nossos corações mais uma vez nesta noite. Fala através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu recado, ouvir o Teu maná que desce do céu aos nossos corações nessa noite. Nos abençoa, porque nós necessitamos nesses tempos, últimos dias da igreja, ouvir o Teu recado, a Tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, continua conosco e nos abençoa. Da sequência desse culto, para a Tua honra e para a Tua glória, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus por isso. Eu vejo aqui nessa palavra, irmãos, uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo para com o seu filho na fé, Timóteo. Uma preocupação com respeito à sua vida, ao ministério que Deus colocou na vida de Timóteo. Eu vejo uma preocupação de Paulo com respeito àquilo que Timóteo estava realizando no seu tempo, como ele estava procedendo, como ele estava conduzindo o trabalho do Senhor, a sua vida pessoal. Paulo traz uma palavra a Timóteo, alertando ele, alertando dos desejos
de Deus para a vida dele, alertando a respeito do tempo, dos últimos dias, em que nós estamos vivendo também. Essa palavra é para nós hoje, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, que está junto comigo nesta caminhada, porque a caminhada cristã, irmãos, ela tem muitas escolhas, e as escolhas que nós fazemos vai determinar na nossa vida aquilo que nós vamos alcançar, aquilo que nós vamos receber, quando nós nos defrontamos a cada dia, com cada uma destas escolhas. Eu olho para essa palavra e procuro me examinar, procuro me colocar exatamente nesse tempo em que eu estou vivendo, para que eu não possa ser enganado, para que eu não possa sair do projeto, sair do propósito que o Senhor Jesus colocou sobre cada um de nós. Outro dia eu estava num supermercado, e o que me alertou a ver esta palavra foi justamente esse momento em que eu estava ali naquele lugar, porque ali eu vi pessoas tão ansiosas, tão preocupadas, em querer logo passar na fila do caixa. O supermercado estava cheio, e pessoas pulavam de um lado para outro, logo querendo ir sair daquele lugar, sair da sua casa, e não era uma, eram várias. Aquilo me motivou a pensar, como nós estamos nesse tempo, querendo as coisas muito rapidamente, querendo com que a realidade na nossa vida ela seja expressada através do que eu necessito para esse tempo. Se você olhar para onde você passa, com certeza você vai ver pessoas assim, pessoas no banco, querendo logo resolver os problemas, pessoas que já não suportam mais filas, pessoas que já não conseguem mais passar por momentos assim. Já diz um grande homem de Deus que nós estamos entrando numa nova era a respeito disso. Não é só mais o estresse, mas a tecnologia junto com o estresse está gerando um desconforto muito grande no coração e na vida das pessoas. Por isso essa palavra é para mim, ela é para você nesse tempo. Essa palavra fala conosco a respeito da minha vida, fala conosco a respeito da forma como eu tenho servido a Deus. Porque quando o apóstolo Paulo ele ministra esta observação para a vida de Timóteo, ele não fala somente para que ele olhasse para a sua vida, mas para olhar para a doutrina que ele estava vivendo, para olhar os momentos que ele estava servindo, para fazer o melhor do que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem separado nesse tempo uma geração escolhida, uma geração que não se rende, uma geração que está recebendo do altar do Senhor a cada dia a unção e a graça que se manifesta sobre a nossa vida, porque o Senhor conta contigo, porque você tem que fazer a diferença nesse tempo, porque nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para obedecer. E a primeira coisa que Paulo fala a Timóteo é: como é que está a sua vida? Você tem cuidado da tua vida, Timóteo? Você tem cuidado
das coisas que você está fazendo. Uma das grandes realidades que nós precisamos tomar muito cuidado é justamente a ociosidade. É justamente quando a gente está longe de tudo e de todos, e às vezes estamos até sozinhos. O nosso adversário, ele começa a nos querer enredar os nossos olhos, as nossas atitudes, em direção a estas coisas. Você se lembra de Davi? Quando Davi estava no palácio, os seus homens estavam em guerra e Davi naquele momento ele não estava junto com o seu grupo de amigos, seu grupo de guerreiros, os seus soldados. E ele estava passeando ali no terraço e ele bateu o olho e viu uma mulher, a mulher de um homem grande amigo seu. Ele bate os olhos e naquele momento ele vai de encontro a ela, adultera com ela e faz coisas que não deveria fazer. Davi tinha tantas mulheres, mas o inimigo mudou seus olhos em direção a um lugar diferente. Davi não cuidou da sua vida. Davi não cuidou do momento em que ele estava vivendo. Davi não cuidou da situação em que ele estava naquele instante. Irmão, se aproxima a hora da volta de Jesus. Estamos aqui numa reunião importante que é a Santa Ceia. E a palavra do Senhor hoje, ela nos manda examinar a nossa vida. Examinar as nossas atitudes, examinar exatamente aquilo que eu tenho feito, porque o grande perigo hoje, sabe qual é? É o nosso coração. O grande perigo hoje é que o meu coração muitas vezes me engana, porque a palavra de Deus nos diz que o coração é enganoso. E quantas vezes eu bato os olhos porque o meu coração está olhando para aquilo, o meu coração está querendo determinada coisa. Jesus, quando estava com os seus discípulos e estava diante daqueles homens de Israel, ele disse: olha, cuidado com o coração, porque do coração saem as prostituições, as impurezas, do coração saem as coisas erradas, do coração saem os maus desígnios, maus pensamentos, as ações malignas, porque não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai da sua boca. Jesus se preocupou em mostrar no seu tempo a importância daquilo que nós estamos fazendo, cuidando da nossa vida, cuidando do nosso caráter com Cristo, porque o nosso caráter, irmãos, ele vai sendo aperfeiçoado à medida que você se coloca na presença do Senhor e vai recebendo de Deus a palavra que é ministrada ao teu coração. A cada dia o Senhor fala, a cada dia o Senhor te traz soluções, a cada dia o Senhor te traz as portas abertas, mas você tem que estar preparado, você tem que estar no altar, você tem que estar ungido do Senhor nesse tempo, porque quando nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos debaixo do propósito do Senhor, o Senhor começa a operar na tua vida, o Senhor começa a realizar os seus planos, para que você seja um homem bem-sucedido aqui na terra. Aleluia, por isso. O problema é o nosso coração. Outro dia chegou uma pessoa: pastor, estou apaixonado pela moça. Não é assim? Estou apaixonado. A paixão passa. Não é?
O grande perigo hoje é a gente seguir o coração. O coração nos engana. Nós não podemos viver pelo que o nosso coração manda. Nós temos que viver pela palavra, pela fé no Filho de Deus. Nós temos que viver, porque o Senhor te separou, o Senhor te ungiu, o Senhor te capacitou, o Senhor te instruiu. E a nossa vida nesse tempo é uma vida que vai definir aquilo que eu quero. A palavra do Senhor nos diz: continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como a teus ouvintes. Há um preço que você tem que pagar para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Hoje o grande perigo da igreja é que muitas pessoas hoje já não querem mais pastor. Você sabia disso? Já tem igrejas em Campinas que não tem pastor mais. É um grupo que se reúne e se formou e eles tomam conta da igreja. As pessoas não querem mais vir à igreja. As pessoas não querem mais a palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos amontoarão pessoas que não vão querer mais ouvir a palavra de Deus. Paulo estava preocupado com as filosofias que estavam entrando dentro da igreja com Timóteo. Paulo estava preocupado com aquilo que Timóteo estava recebendo naquele tempo. Então ele lança essa palavra para Timóteo. Timóteo, cuidado com a tua vida. Você tem cuidado do teu viver? Você tem cuidado com as coisas que estão ao teu redor? Olha o que Paulo diz a Timóteo no versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade aqui é no sentido de obediência, para tudo é proveitosa. Ou seja, a obediência para tudo é proveitosa. Porque tem o quê? A promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Então a promessa não é só, pastor, mas eu vou viver só aquelas promessas de Deus lá na eternidade. Não, a promessa é para hoje também. É para hoje. Então eu tenho que acreditar que tudo aquilo que eu vou viver, que eu vou abrir mão da minha vida, eu vou receber de Deus já aqui nessa face da terra, nesse tempo. Não é? Tem pessoas que pensam, não, quando minha vida passou, meus sonhos acabaram, tudo que eu almejava na minha vida, eu só vou ver isso agora, lá na eternidade. Não aconteceu. Aconteceram tantas coisas nesse tempo, nessa caminhada. Eu acho que lá na eternidade eu vou viver muita coisa diferente. Paulo está dizendo que se você tiver uma vida de piedade, uma vida de obediência, você vai ter a promessa na sua vida ainda aqui na terra. Que promessa é essa, pastor? Em primeiro lugar, é a promessa de proteção. Deus vai te proteger.
Deus vai te guardar dos momentos mais difíceis em que nós estamos envolvidos nesse tempo, e você sabe disso. Esses dias atrás você ouviu aí o irmãozinho querido aí, trabalhando, foi assassinado, fazendo o melhor, procurando levar o pão de cada dia para os seus. Talvez muitas perguntas venham na nossa mente: por que Deus permitiu? Nós sabemos que tudo é propósito do Senhor nessa face da terra. Mas sabemos também que estas promessas, elas estão disponíveis a nós. E quantas vezes Deus já te guardou de um assalto? Quantas vezes Deus já te guardou de um momento difícil na tua vida? Deus guarda a nossa vida. Deus guarda a minha casa, Deus guarda a tua casa. Deus guarda você do infarte. Deus guarda você de um acidente. Deus guarda. Há uma promessa de proteção para nós. E você não pode dizer simplesmente: Deus te esqueceu. Você não pode dizer: Deus não gosta de mim. Deus não olha mais para mim. Deus está sempre com as mãos estendidas para nós, irmãos. O grande problema nosso são os nossos pecados, que nos fazem separação entre nós e Deus. Deus está sempre com as mãos querendo nos abençoar, mas os pecados nos separam da presença de Deus. Há uma segunda promessa para você. Promessa de prosperidade. Promessa que Deus vai te dar não somente a bênção material, mas bênção espiritual, mas também a bênção material. Você se lembra de José do Egito? Tinha tudo para dar errado, não é? Tinha tudo para ser um homem murmurador, tinha tudo para ser um homem que achasse que nunca alcançaria nada na vida. Poderia ser um homem que trabalhasse com raiva, trabalhasse de cara fechada. Foi vendido para o Egito, foi para a prisão, mas Deus honrou esse homem. Porque você olha para a palavra de Deus e você vê sempre assim: no cárcere Deus era com ele, na casa de Potifar Deus era com ele, onde ele estava Deus era com ele. Obrigado, irmão. Você olha essas coisas e você vê Deus com ele, Deus com... Por quê? Porque Ele cuidou da sua vida. Ele cuidou do que ele acreditava, irmãos. Ele acreditava em Deus. Então ele não se deixou levar com que os ensinamentos que ele recebeu da parte do seu pai. Ele não se deixou levar pelos ensinamentos que os egípcios estavam ali ensinando. Não. Ele cuidou da sua casa espiritual. Ele cuidou da sua vida. Você, igreja, é templo do Espírito Santo. Você é alguém que o Senhor capacitou, o Senhor te direcionou, o Senhor te constituiu. Você não é qualquer pessoa desse mundo, você é templo de Deus nessa terra. Por isso o Senhor tem um compromisso contigo, tem um compromisso comigo. Há uma lei espiritual que não pode ser mudada. Aquilo que está sendo ligado na terra será ligado no céu. E o Senhor vai fazer, porque a sua palavra, Ele não volta atrás. Ele faz, porque quando Ele dá, quando Ele promete, quando Ele diz que vai fazer na tua vida, irmãos, nada muda, porque é a lei espiritual que vem de encontro. Ele não pode mudar aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele preparou para nós. Por isso nós estamos sendo abençoados até esse tempo, porque até aqui o Senhor te ajudou e vai te ajudar por onde você passar. Aleluia. Glória a Deus.
O Senhor é assim. Para você ver o grande amor de Deus por você. Abra comigo em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: agora cantarei ao meu amado. O amado aqui é Deus. A respeito da sua vinha. A vinha somos eu e você, era Israel naquele tempo. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. E cavou e cercou e limpou-a das pedras. E a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? Que como esperando que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Você vê nessa passagem o grande amor de Deus para com a sua vinha, que somos nós. Deus cercou, Deus limpou, Deus tirou as pedras, Deus colocou uma torre de vigia. Quanta coisa o Senhor fez, quantos investimentos o Senhor fez para mim e para você. E Deus chega e fala: o que mais que eu posso fazer para você? Porque da minha parte eu já fiz tudo. Eu fiz tudo o que você precisa. Deus falando: eu já fiz tudo o que você necessita para ser feliz, para ser abençoado. Mas vocês preferiram, em vez de serem uvas boas, vocês preferiram ser uvas más. O povo naquele tempo não recebeu o recado de Deus. Esse texto é um texto pré-exílio, é um texto na qual o povo ainda não tinha sido levado para o cativeiro, e Deus começa já a exortar o povo, para começar a ter olhos para ver o que Ele estava fazendo com cada um deles. Deus, como se dissesse para mim e para você hoje: olha, você tem cuidado da tua vida, e você tem visto o que eu tenho feito para você? Você tem visto o que eu tenho feito na tua casa? Será que você tem olhos para enxergar como eu tenho sido bom para você? Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma geração insatisfeita. Já percebeu isso, não? Seus filhos, você dá um tênis bonito para ele hoje, amanhã pai dá outro. Você dá um celular de pai, agora saiu um celular S6 da Samsung. Meu Deus, não, mas tem que ser o S6. Esse aqui não vale mais nada. A gente está vivendo um tempo assim, um tempo em que
a gente não está valorizando as coisas que Deus tem dado para a gente. Sabe por que isso? Porque o mundo está assim. O mundo já não está mais suportando. Você sempre quer mais. Você não está satisfeito. Você não está satisfeito. Às vezes você não está satisfeito com a igreja, você não está satisfeito com o irmão, você não está satisfeito com o pastor, você não está satisfeito. Acontece. Esse é o tempo. A gente está assim. A gente se zanga fácil. A gente perde a paciência fácil. A gente olha para trás fácil. A gente esquece de Deus muito fácil. A gente não consegue viver o melhor de Deus na nossa vida. Como é bom quando a gente tem olhos espirituais para ver o que Deus está investindo em nós. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele tem feito vidas escolhidas. Ou seja, Ele está falando de mim e de você, vidas escolhidas, quer dizer pessoas especiais que Ele tirou do mundo e colocou diante da sua presença. Pessoas separadas, nas quais estavam ali perdidas, e Deus traz com carinho e com amor, e Deus começa a plantar, e Deus começa a derramar, e Deus começa a fazer na nossa vida, na minha vida, na tua vida. E o povo não correspondeu à expectativa de Deus. Eu quero fazer uma reflexão nessa noite. Jesus morreu por você. Jesus morreu pela minha vida, pela sua vida. Eu gosto muito daquela passagem, até a missionária ela mencionou aqui, que quando Paulo, fazendo a obra de Deus, pedindo a Deus, Senhor, me cura dessa enfermidade. Por 3 vezes Paulo chega a Deus e fala: Deus, eu estou fazendo a tua obra, Pai. Eu estou na tua casa, eu estou pregando o evangelho, eu estou fazendo tudo o que tu quer, me cura, Senhor. E Deus olha para Paulo e fala assim: Paulo, a minha graça já te basta. O que eu te dei já é o suficiente para você. Você entendeu, Paulo? Paulo, entendeu o que eu estou falando contigo, né? E Paulo disse: tá bom, Senhor. Tá bom. Eu estou satisfeito com o que o Senhor me deu. Eu estou contente. Estou feliz. Vou continuar fazendo a obra. Vou continuar servindo a Ti, Senhor. Continua o mesmo. Não se deixa levar por aquele sentimento negativo. Já vou para o céu. Paulo começa a ver que muito mais o que Deus tinha feito na vida dele era muito maior do que ele estava passando. E é isso que a gente tem que ver, irmãos. O que falta para a gente é justamente olhar essas coisas que você tem recebido de Deus e começar a ser pessoas agradecidas nesse tempo de insatisfação, nesse tempo tão gostoso. Senhor, obrigado pela igreja que o Senhor me deu. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu uns bancos tão bonitos. Podemos ter bancos e almofadas aqui. Obrigado, Senhor, porque temos um grupo de louvor maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado os servos do Senhor, os pastores, os irmãos que pregam. Senhor, obrigado pelos meus irmãos, porque são irmãos abençoados, são pessoas que o Senhor pôs ao meu lado, que eu tenho o compromisso de abençoar, e Ele tem o compromisso de me abençoar também. Obrigado, Senhor. Não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso. Amém. Tenho tudo o que preciso. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho tudo o que eu preciso.
Eu tenho tudo que eu necessito para esse tempo. Eu tenho tudo que eu necessito para chegar aos céus. Cuida da tua vida, disse Paulo. Cuida da doutrina. Cuida da tua casa espiritual. Porque isso vai te levar à salvação. Isso vai produzir na nossa vida, irmãos, salvação. Por isso Paulo lhe ministra essa palavra, preocupado com o seu servo. E Deus hoje ministra essa palavra a nós como igreja, a mim, a você. Às vezes eu olho para mim, eu olho para os irmãos e fico pensando assim, eu não sei o que o irmão está pensando da vida. Será que ele está pensando que vai viver até os 200 anos? Não é assim? Porque tal é o desejo de ter. E o mundo hoje vende essa ideia. O mundo hoje vende através da mídia, através das redes sociais, através de tudo que a gente tem contato hoje. Que você vai conquistar, você vai ter, mas a que preço, igreja? A que preço eu vou ter todas essas coisas? A que preço Deus colocou nas nossas mãos? O presbítero Maciel falou isso aqui. Quantas pessoas que começaram a caminhada, e eu posso dizer para você, são várias, comigo, ele disse de alguns também. Quantos que já começaram a caminhada e já não estão no caminho? Por quê? O ter do mundo, a insatisfação, os desejos carnais, levaram eles a não olhar mais para a sua vida, ou não olhar mais para a doutrina, mas olhar para aquilo que o mundo estava apresentando. Os pratos de lentilha, os pratos de bandeja que o mundo oferece para as pessoas que querem adquirir. Olha nessa noite o que Jesus passou para que você pudesse ter esse investimento de Deus em você. Olha nessa noite para tudo que o Senhor realizou por mim e por você. O preço que Ele pagou, o momento que Ele sofreu para que nós pudéssemos ter acesso a essas bênçãos espirituais, o preço que Ele pagou para que eu pudesse ter acesso a Deus, o preço que Ele pagou para que eu pudesse viver uma vida de esperança nesse tempo, porque eu tenho esperança e você tem esperança. A esperança de que nós vamos um dia estar com Ele lá nos céus, ela continua viva. É uma promessa do Senhor para mim e para você. Por isso nessa noite, cuida do que você recebeu, irmãos. João, quando recebeu a revelação na ilha de Patmos, ele diz: conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Conserva o que você recebeu, guarda muito bem a sua fé. Paulo disse isso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que é a coisa mais importante para quando nós pudermos sair desse mundo. Eu posso ter a esperança definitiva na minha vida, de que eu vou morar nos céus, que eu vou estar na presença do Senhor, que eu vou reinar com meu Deus e meu Pai. Aleluia. Continua nesse caminho, não abre mão dos preceitos da palavra, não abre mão dos conceitos do mundo, não abre mão, mas continua recebendo de Deus. Quem quer receber de Deus, levante sua mão essa noite. Continua recebendo de Deus para você, para você, para você, para você, para a tua casa, para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos nessa noite. Aleluia! Você pode dar uma grande salva de palmas para Jesus essa noite?
Para terminar, você se lembra de Pedro, aquele homem inconstante. Mas quando Jesus ressuscita, uma das primeiras coisas que Jesus se preocupou foi o encontro com Pedro. Avisa Pedro que eu quero falar com ele. Os irmãos do grupo de louvor podem subir aqui. E quando eles estavam ali, pescando, Jesus estava ali comendo peixinho frito na areia da praia. Olha que delícia. E os discípulos lá: vocês pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada não. E Jesus dá a ordem, né? Joga a rede do lado direito. E aí eles trazem aquela rede com aquele monte de peixe. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia minhas ovelhas. Pedro, oi Senhor, tu me amas? E diz a palavra que Pedro se entristeceu pela terceira vez. Senhor, tu sabes tudo. Então Jesus olha para ele e fala assim: apacenta. Em outras palavras, aquilo que eu te dei, Pedro, faça, e faça muito bem feito. Você recebeu um ministério, Pedro. Você recebeu algo das minhas mãos. Cuida do que eu dei para você, Pedro. Cuida e faz bem feito. Por que Jesus falou isso, irmãos? Muitas vezes nós fazemos assim como Pedro. Falamos, mas da boca para fora. Jesus está querendo encontrar dentro de nós compromisso. Compromisso com a obra. Compromisso com os teus irmãos. Compromisso com aquele que Deus colocou ao teu lado. Deus te separou para ser uma bênção nesse tempo. E eu creio que nessa noite, que você foi levantado. Você é uma bênção de Deus essa noite. Você é alguém separado do Senhor para ser uma bênção nesse lugar, na bênção no seu trabalho, na bênção na sua família, na bênção de onde Deus te levar. Por isso, quando Deus te colocar lá, irmão, profetiza, fala coisas boas, diz para as pessoas que estão ao teu redor o que Deus tem feito na tua vida. Amém. Cuida de ti, Timóteo. Cuida da tua vida e da doutrina. Amém. Que Deus abençoe você nessa noite.